uma pergunta, né? Você está disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Então, eu vou iniciar o estudo de hoje por uma leitura de página. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido por Emmanuel, através da psicografia do Chico, a gente vai ler a lição de número 10. E a lição de número 10, ela começa ali, né? Eu trouxe um pedacinho da parte bíblica. Então, desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo, incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis, indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam os espíritos dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se nos comunicara as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo, através do século. Contra seu impulso, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E ainda ela, que dilatada dos apóstolos, ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, um breve comentário, né, para a gente não se estender e não tomar o tempo do estudo. Esse cristianismo redivivo, né, Cristo vem e nos traz 3 revelações principais aí. Primeiro, Deus é um só, o Criador de tudo, do universo, o nosso Pai, o nosso Criador. O segundo, a imortalidade da alma. Quando nos deparamos com esse mundo espiritual, compreendemos que a morte não existe. E um terceiro, o amor. Perdão, a emoção. O amor é a única solução. É o único caminho para a felicidade. Então, dito isto, eu quero convidar os irmãos a fecharem os olhos. Vamos numa respiração profunda, elevar nossos pensamentos, agradecer essa oportunidade que esse mundo tecnológico nos dá de nos aproximar nesse momento, pedir aos bons espíritos que nos auxiliam, que esse momento seja um momento de proveito e que as intuições venham e caminhem na única direção do nosso aprendizado, da ampliação dos nossos sentidos. Que assim seja, graças a Deus. Patrícia, De hoje, uma pergunta que vem abrindo, né, que faz parte da abertura do livro O Dom da Mediunidade, da doutora Marlene Nobre. Não sei se todos conhecem a doutora Marlene Nobre, mas ela é uma conferencista do movimento espírita brasileiro e internacional, na verdade, né? Por meio dela, né, enfim, ela foi grande colaboradora na fundação da Associação Médica Espírita, tanto no Brasil quanto em Cuba e nos Estados Unidos. E vem, né, até hoje colaborando. Então, nesse livro, ela abre, né, o estudo trazendo uma pergunta. Você tem sentido taquicardia? Aquela palpitaçãozinha no coração, né? Arrepios pelo corpo, vontade de chorar sem motivo, irritação com qualquer fato, sonolência exagerada ou outros distúrbios do sono, como insônia, terror noturno. Eu acrescentaria aí o apertamento de mandíbula, eu tenho medo. Um pânico terrível, sem causa
conhecida? Bom, desviados todas as possibilidades de algum acometimento biológico, né? Vamos pensar em mediunidade. E aí, o que é mediunidade? No livro Nos Domínios da Mediunidade, o escritor Aulus traz para André a seguinte definição: mediunidade é um dom inerente a todos os seres. E aí eu vou abrir um parêntese, né? Independe de raça, religião, classe social, ou mesmo acreditar em espíritos, independe da nossa evolução espiritual. Ou seja, nós vivemos em comunhão constante com a humanidade encarnada e desencarnada. No livro O Consolador, na questão 388, a página 216, ele acrescenta que, embora a mediunidade seja uma das funções humanas mais primitivas, somente agora começa a aparecer no conjunto de atributos do homem transcendente. E, acrescentando, o Livro dos Espíritos complementa, né, na questão 540, que é natural que assim seja, porque a mediunidade evolui com o próprio ser, na longa trajetória do átomo ao arcanjo, em busca da espiritualidade superior. Então, diante do exposto, cabe a gente compreender de que é constituído o nosso corpo humano, né? De que é constituído o corpo? Vamos ver. O nosso corpo físico, né? A gente conhece muito bem o nosso corpo de carne. Como ele está, se ele engordou, se ele emagreceu, se tem alguma coisa, esse a gente conhece bem. Mas existe um complemento desse corpo que ainda não é muito palpável para nós. Mas a ciência já descobriu, já revelou. Né? Então, nós somos constituídos por esse corpo físico e por um psicossoma, né? Que a ciência chama de psicossoma, que é um conjunto de componentes físicos e psíquicos. Aí estaria o espírito e o corpo mental. Nesse mesmo livro, Dom da Mediunidade, a doutora Marlene ela vai trazer que as raízes da mediunidade estão fincadas em um desses envoltórios do perispírito, também conhecido como corpo espiritual, o psicossoma, né, que é esse funil. Acrescenta, por suas propriedades, né, que por suas propriedades, esse corpo permite a ação do espírito sobre a matéria, concentra em sua organização a perfectibilidade dos sentidos, possibilitando ao ser humano fazer uso de um sentido novo, que expanda sua capacidade de comunicação muito além dos sentidos que nós conhecemos, visão, audição, tato, paladar, equilíbrio, enfim. Né? Então, ele é constituído de uma matéria ainda desconhecida para nós encarnados. Né? Então, complementando ainda, deixa eu só passar aqui, a gente teria aí, né, os espíritos trazem, né, inclusive para Kardec, no Livro dos Espíritos, a presença da aura, que é uma espécie de atmosfera que se irradia do corpo, formada por pensamentos e produções espirituais. Ou seja, o perispírito, ele não está contido no corpo como se o corpo fosse uma caixinha, né? Então, o perispírito está dentro de mim, né? O corpo, ele é um reservatório desse perispírito. Não. Ele tem uma natureza fluídica, sendo expansível, formando em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a vontade podem dilatar ou diminuir, né? André Luiz ainda acrescenta no livro Entre a Terra e o Céu, esclarecido por Clarencio, que o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que vibram em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder e diretriz da mente, da nossa mente.
né? Então, aí nós teríamos esse desenho, né? Eu trouxe esse desenho para representar, né? Essa representação, na verdade, ela vem da filosofia hindu, como sendo, né, esse centro coronário, que começa lá no topo da cabeça, né, ele se expande, ele ganha essa forma de uma lótus de mil pétalas, perdão, bolei a língua aqui. Né? Então, recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os demais, de onde emanam as energias de sustentação do nosso sistema nervoso central, né? E as suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e do nosso equilíbrio orgânico. Então, se a gente puder olhar, né, seguindo mais, né, então aqui está o centro coronário, né, aqui, né, a expansão disso, descendo mais um pouquinho, não sei se dá para visualizar essa setinha, mas a gente vai encontrar o centro cerebral, né, responsável pelos sentidos, pelo nosso psiquismo, né? Então, o que desperta o nosso interesse? Está ali, agasalhado, criando raízes. Descendo mais um pouco, a gente encontra o centro laríngeo, responsável pelos fenômenos vocais, pelo controle e equilíbrio do timo, tireoide, paratireoide. Então, pensar nas palavras, né, a força que as palavras têm no nosso corpo e o que a gente emana disso, né? Descendo mais um pouco ali na região do tórax, a gente vai encontrar o centro cardíaco, que sustenta a emoção e o equilíbrio dos nossos sentimentos. Descendo mais um pouquinho aquele amarelinho, a gente encontra o centro esplênico, responsável pelo equilíbrio do nosso corpo de carne, onde regula o baço, a distribuição da circulação sanguínea e dos nossos recursos vitais. Descendo mais um pouco, eu estou no laranjinha, estou falando do laranja, a gente encontra o centro gástrico, responsável pelo equilíbrio da penetração de alimentos e fluidos, que sofre muito com os excessos, com as privações, né? E o último, lá embaixo, aquele vermelhinho, a gente encontra o centro genésico. É o santuário do sexo, o templo modelador de formas e estímulos. Tudo isso funcionando, gente, num circuito fechado e regido por essa figurinha aqui. Então, a gente vai encontrar aqui no centro, né, a glândula pineal, que ontem foi mencionada um pouquinho, não vou me aprofundar muito nisso, mas só para a gente ter uma clareza, né, de como funciona essa estrutura nossa de pensamento, do cérebro. Então, aqui, né, todas as manifestações mediúnicas estão vinculadas com a glândula pineal, que é esse feijãozinho aqui dentro branquinho, né, em torno dela pelo tálamo. Eles trabalham em conjunto. A glândula pineal funcionando como um transdutor do nosso pensamento e o tálamo assentando o nosso propósito mediúnico. Isso tudo ainda, né, compartilhado com todo o nosso sistema nervoso central através dessa formação reticular, né? Então, essa formação reticular, ela vai irradiar todas as manifestações neuroquímicas do sistema nervoso central pela ligação do nosso corpo mental, do espírito comunicante, né, no caso da mediunidade, e do espírito que recebe, no caso, o médium. Né? Então, isso aqui é só para ilustrar um pouquinho, para a gente entender esse mecanismozinho, como é que funciona, e a gente ir fechando na nossa cabeça, né, esse esqueminha. Então, a este ponto, a gente já compreende que quem pensa é o espírito. Ó, já nos trouxe uma luz. A expressão deste se dá por esse arcabouço do sistema nervoso central. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos traz que a mente é o espelho da vida em toda parte. A nossa ambiência psíquica, ela rege nossa vida interior. Nós somos capazes de construir realidades. A nossa casa mental, ela tem poder de construção. O pensamento, ele é matéria, ele materializa, né? E Jung mesmo, né, trazia que nós estamos cocriando o tempo todo a nossa psique.
cria realidades. Somos co-criadores do universo. Né? Então, seguindo aqui, eu gosto muito dessa imagem, que ela representa um pouco do que o André Luiz ele fala sobre a mediunidade, né? Como é que funciona essa mediunidade? Ele compara esse mecanismo de mediunidade como sendo um rio que corre, né? A gente não tem como impedir esse rio de correr. Ele nos atravessa, ele corre. E a nossa mente, ele compara as margens desse rio. Então, dependendo de como estão as margens, ele pode sufocar ou atrapalhar ali, né, o rio, ou pode facilitar esse caminho, esse fluxo do rio. Ou seja, como o espírito irá trazer ou intuir uma comunicação, dependerá do seu mundo íntimo. Né? E aí, a gente vai pensar aqui no seguinte: essa mediunidade, ela tende a ser, na maioria de nós, uma mediunidade que o André Luiz traz, ele classifica como mediunidade torturada. O que é isso? É uma mediunidade inconsciente, ou seja, nos tornamos um joguete de forças. Na maioria do tempo, nós somos médiuns de nós mesmos e das forças à nossa volta. É uma mediunidade inconsciente. Né? Eu gostei dessa figurinha para a gente pensar, não em espíritos obsessores nos atormentando, mas que às vezes vêm e vão, né? E muitas vezes nos tornamos um pouco de um pouco de outro, né? Porque estamos nessa evolução, né? Seguindo essa definição, né, da mediunidade, Kardec, no Livro dos Médiuns, ele também traz o termo mediunismo. Como que ele define esse termo? Ele traz como sendo a faculdade, né? É uma faculdade que é conservada em estado bruto. Todos nós temos. Só que é exercida de modo empírico. Empírico, né, quando não sai da teoria. Não existe ali, né, um experimento aprofundado, sem estudo. Né? Então, perdão, o médium, ele se submete a uma mediunidade sem disciplina. Sem disciplina pelo estudo, pela reforma íntima, que significa empenho em domar as más inclinações, sem lapidação da conduta moral, de conformidade com as lições de Jesus. Dificilmente a faculdade terá um emprego útil. Já a mediunidade, Kardec, nesse mesmo, né, título lá do Livro dos Médiuns, ele define, né, pressupõe, a mediunidade, ela pressupõe a busca de disciplina, alicerçada no estudo construtivo e na aplicação útil, o que significa doar inteiramente, de modo gratuito, os dons recebidos da divina providência. Né? Então, é importante a gente pensar nesse ponto para a gente entender que todos nós estamos suscetíveis a esses transtornos, né? A essas sensações ali, né? E é natural, é super natural. Né? É natural que a gente se veja, às vezes, atormentado. A importância do horário vigiar, né? A gente ainda vai falar mais sobre isso mais um pouquinho. Eu trouxe esse memezinho para a gente pensar na nossa condição, né? Especialmente aqui, né, cutucando os irmãozinhos que participam de reuniões mediúnicas, que estão ali na tarefa, né, da mediunidade, que socorre, que auxilia. A gente é suscetível, é natural, estamos num planeta de provas e expiações, estamos num processo de aprendizagem, nossa mente não é o tempo todo equilibrada, muito pelo contrário. E aí, né, pensando naquela figurinha que está carregando um bolo de festa. Imagina que eu estou indo para a reunião mediúnica, né, e ali tentando equilibrar meus pensamentos, as energias, para que tudo dê certo, para que eu seja um colaborador e não uma pessoa que gera, né, interferência. E eu estou ali. Imaginem, né, quem está carregando um bolo de festa está todo ali tenso, né? E aí, de repente, tropeça ali numa pedrinha no meio do caminho.
né? Então, são aqueles pensamentos que nos atravessam e que às vezes nos causam uma certa angústia, mas que a gente deve entender como natural, acolher, deixar passar, fortalecer a nossa convicção, a nossa decisão no pensamento equilibrado e tomar cuidado com sentimentos que nos venham de vergonha, de, né, olha, eu acho que eu não sirvo para isso, eu vou atrapalhar a reunião, nem vou hoje. Muitas vezes esses pensamentos, sentimentos são ali trazidos por irmãozinhos que infelizmente não querem a nossa evolução, ainda tem alguma questão ali conosco, né? Então, nos atentar para isso, que é natural essa inconstância dos nossos pensamentos no bem, né? Mais natural possível, nós estamos aí nesse caminho. Então, isso vai interferir, né? Eu dei o exemplo dos médiuns que participam ali, né? De trabalhos na casa espírita, mas todos nós estamos o tempo todo ali conectados. A gente acabou de ver isso de modo raso, mas acabamos de entender que a gente está o tempo todo ali conectado com a espiritualidade, temos intuições, premonições, né? Então é importante entender esse mecanismo. Nessa dinâmica do pensamento, a gente vai, né, analisar o seguinte também. Olhando para essa figurinha, a gente pensa, opa, uma pessoa ali equilibrada, né? Mas às vezes a imagem nos engana. A aparência às vezes engana. Então a gente vai pensar que não devemos só considerar a qualidade desses pensamentos, mas também a dinâmica como eles acontecem. Então, trazendo o exemplo ali do mesmo momento da reunião mediúnica, né, quando está todo mundo sentadinho, em equilíbrio, tentando formar uma corrente de pensamento, aparentemente no silêncio, na tranquilidade, as nossas cabeças podem estar ali, né, remetendo aqui ao carnaval, né, podem estar um verdadeiro carnaval. Porque é isso, pensando na conta que tem que pagar, nos problemas que tem que resolver, e sai, não quero pensar nisso, aí vem outro, né? Então, a gente deve vigiar não só a qualidade do que pensamos, mas também a dinâmica do que pensamos. A gente pode, ao longo do nosso dia, ter pensamentos importantes, né? É importante para a nossa vida cotidiana, importantes para a nossa rotina, para o equilíbrio da nossa casa, de modo material mesmo, né? É importante que a gente se dê conta de muitas coisas, mas que a gente organize a frequência disso, organize como esses pensamentos tomam conta de nós, porque eles regem tudo em nossa volta, né? Então, especialmente, aí eu vou destacar aqui, abrindo parênteses, é o momento que nós vivemos, né, do mundo moderno, atolado de interferências, de comunicações diversas. Esse excesso de comunicação vai nos trazendo um quadro de perturbação mental, vai causando um prejuízo nesse processo de conexão, né, com a vida, imagina, conosco, né? Então, a importância da gente fazer pausas em algum momento do dia. Sabe quando a gente coloca o celular no modo avião? Né? Vou entrar numa reunião, vou colocar o celular no modo avião. Vou fazer alguma coisa, enfim. Tentar colocar a nossa mente também nesse modo avião. Não, agora eu não vou ver nada. Eu vou ficar tranquilo aqui. Trazendo aqui um exemplo, né, de como o nosso pensamento, ele plasma, ele é capaz de grandiosas coisas. Eu lembrei do André Luiz no livro Nosso Lar, quando ele traz que a ministra veneranda, né, claro, não é comparando com a gente, tá? Mas só para a gente entender, mas que a ministra veneranda, ela mantém, através do seu pensamento, a colônia Nosso Lar. Olha isso. Aquilo tudo que a gente viu, né? Que a gente estudou no livro, entendeu, de grandioso da colônia Nosso Lar, é mantido pelo pensamento de um ser, claro, né, ali evoluído, mais evoluído que a gente. Isso com certeza. Mas a gente chega lá. Né? Então, no livro também, Mecanismos da Mediunidade, ele nos traz que estamos envoltos no plasma mental de Deus.
Portanto, né, complementa isso que a gente estava falando até agora. Somos co-criadores. Se a gente insiste em pensamentos, se a gente alimenta pensamentos, eles acabam se concretizando. Né? No plano espiritual, como eu dei exemplo ali do livro, né, da ministra veneranda, pensou, plasmou, pensou, realizou. Aqui não, aqui a gente pensa, a gente elabora, faz planos, projetos e depois tem que concretizar. Né? Ah, eu vou fazer um bolo, eu vou pensar o que eu vou usar e eu tenho que botar a mão na massa. Né? E por aí vai. Mas no plano espiritual não. Né? Pensou, já está lá. Então, o nosso pensamento, ele é ato, ele é palavra, ele é ação. Pensar é fazer, né? É importante a gente entender e sair daqui com isso bem firme na nossa mente. Então, assim, o pensamento para nós, ele seria o nosso conteúdo, nosso mundo íntimo. O sentimento que nós desenvolvemos, ele seria tonalidade. Vamos pensar assim, então eu posso colocar uma tonalidade nesse sentimento bem forte, né? Aquela tonalidade vibrante. Ou eu posso colocar, até ter aquele sentimento, mas ele chegar numa tonalidade mais sutil, sem ser tão impactante, né? E a vontade, ela seria a força, a direção, as nossas reações diante disso tudo. Né? Então, assim, nós ainda estamos muito sintonizados no terra-terra. Né? A gente ainda não percebe essa conexão espiritual. Então, nós devemos aprender a exercitar a compreensão dessas matrizes dos nossos pensamentos e emoções. Assim, a gente vai conseguir auxiliar os bons espíritos nesse processo, né? Especialmente nesse processo de meditação, de vigilância diária, do horário de vigiar, a gente deve ficar atento, porque somos ajudados o tempo todo. Né? Mas muitas vezes a gente não se dá conta disso. Né? Deixa eu ver aqui. A Joana de Ângeles, ela traz uma receitinha e até destaca no livro O Evangelho à Luz, né? O Evangelho de Jesus à luz da psicologia profunda, né? Que se alguns conhecem, mas ela destaca essa questão do exemplo que Jesus nos trouxe, né? Ele nos ensinou o tempo todo. Então ele estava ali, né? Em conexão com as pessoas, em comunhão direta, sentava com o povo, comia junto, sem mesmo ter necessidade, né? Participava das festas, era amigo, companheiro, mas ele sempre tinha aqueles momentos de introspecção, que ele se colocava em comunhão direta com a natureza, se conectava ali com a mente do Criador. Né? Então, ele já demonstrava ali para a gente essa necessidade do silêncio interno, da gente criar, né, esses momentos. E aí a Joana, ela compara, né, a nossa mente como se fosse um lago. Pensem num lago. Um lago, imagina que esse lago é muito limpinho. Pensem num lago bem limpinho, com aquela água cristalina. Pois bem, se cai uma folha nesse lago, imediatamente a gente reconhece, né? Caiu uma folha ali. Né? Será que eu vou deixar ela criar raiz? Vale a pena? Agora pensem num lago turvo, confuso, cheio de informação ali. Se cai alguma coisa, a gente nunca vai se dar conta. E quando vê, já criou raiz. Né? Então ela traz ali uma receitinha que é a seguinte. Ela fala sobre a importância do nosso silêncio mental. Então ela traz uma proposta de meditação passiva, a mesma que Jung pregava, né? Silenciar a mente. Já Kardec, ele traz uma proposta de uma meditação analítica. Vejam bem a diferença, né? Então, ele fala sobre meditar sobre as nossas questões, no sentido de buscar em Deus uma força maior. Mas a gente tem um exemplo, né, ali de Santo Agostinho, pensando nessa questão de Kardec. Ele, através das suas passagens, ele traz esse exemplo de verificar, né? Ele tinha o hábito de verificar no fim do seu dia
Como é que foi aquele dia? O que ele podia ter melhorado? Onde ele cometeu algum equívoco? O que ele faria diferente? Então, ele também é um espírito ali que nos traz uma exemplificação importante. Mas Emmanuel, veja bem, Emmanuel aponta para o hábito da gente desenvolver uma meditação passiva e ativa. Então, assim, especialmente pensando na mediunidade. Né? Então, desenvolver esse hábito de desacelerar a mente, os pensamentos, para conseguir observar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Né? Então, fala um pouco daquilo que eu estava falando sobre essa confusão de pensamentos. Às vezes, os pensamentos têm uma qualidade até razoável, mas são confusos, atribulados, né? Sem uma direção. E aí nos deixam também ansiosos, atribulados, excesso, né, de sentimento. A gente tende a viver nessa superficialidade, com esses excessos de informações, comunicações, é natural. E a gente acaba não se aprofundando em conhecimentos, como hoje, né? A gente está aqui sentado, mas assim, o assunto é de modo raso, não tem como a gente aprofundar, mas a gente desperta interesses, né? Então, se a gente tem dificuldade de se aproximar, de se aprofundar, perdão, do conhecimento, imagina se aprofundar na gente mesmo, né? No nosso interior, no que a gente está pensando, sentindo, elaborando, né? Então, aí mais complicado ainda, né? Mas a gente vai caminhando aí, né? Estamos caminhando. O processo é esse. Seguindo mais adiante aqui, eu vou compartilhar um outro videozinho, lembrando aos irmãos o quanto, né, é importante a gente ter em mente a quantidade de energia que nos move. Eu não sou muito de seguir essa pessoa, não. Ele nem é uma pessoa referência, né, nossa, assim, muito para o espiritismo. Mas o doutor Paulo César Frutuoso, ele é um médico, né? Um médico aí que é importante na área dele, mas ele é um cientista pesquisador e ele pesquisa bastante sobre essa questão da energia e da mediunidade, até mesmo no exercício da medicina, tá? Ele já teve algumas comprovações, algumas vivências pessoais e de colegas. E assistindo um podcast, o nome do podcast, o canal é Pod People, da doutora Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra famosa. Vocês devem conhecer, alguns de vocês. Ele traz a seguinte questão, né? Que o corpo humano, pensando num corpo assim como o corpo de Jesus, né? Há que se pensar que Jesus, ele tinha, né, pelas pesquisas históricas, ele era alto, ele tinha um corpo mais ou menos de uns 80, 81 quilos. Né? O corpo humano, pensando, né, nesse peso corporal, ele tem, né, isso é fato, né, uma quantidade enorme de átomos que compõem esse corpo físico. Olha só a quantidade, gente, eu nem sabia que queria dizer isso, né? 7 octilhões. Isso corresponde a 7 vezes 10 elevado a 27. Né? Então, vamos pensar. Ele, entendendo isso, ele pegou essa informação e consultou alguns amigos que são físicos. E a pergunta que ele fez foi entender, né, como é que isso funciona na prática, né? E os amigos trouxeram a seguinte informação para ele, que essa quantidade de átomos num corpo, mais ou menos, né, como esse, é comparada à usina de Itaipu, funcionando em 100% da sua atividade, percebam, em 6.350 dias. Isso daria para iluminar um estado do tamanho do Rio Grande do Sul por 111 anos. Nossa, né? Mas aí a gente está falando de Jesus, né? Que é um espírito de condição evolutiva, capaz de dominar tamanha quantidade de energia, de controlar essa quantidade de energia, né? Ele ainda dispara uma pergunta nesse podcast muito interessante, né? Por que Jesus, né, que sabia dominar essa quantidade enorme de energia, não impediu que crucificassem? Então,
né? Porque imagina, se ele tivesse um átomo de orgulho que fosse, o cristianismo teria desaparecido. Né? Então, assim, pensando, né, trazendo, remetendo isso para a gente, né, o quanto nós somos capazes, né, o quanto de energia temos, de potencial de auxiliar, né, o próximo, mas que só vamos conseguir dar conta, né, de entender e dominar isso a partir do momento que a gente evoluir. Né? Então, à medida que a gente for evoluindo em conhecimento e moral, aí sim, né, a gente vai ter acesso a isso. Né, o corpo energético. E aí, no livro Estudando Mediunidade, trazido, né, pelo espírito Matheus Peralta, é um livro muito didático, muito legal. E eu fiz uma colinha aí do livro. Eu só tomar um golinho d'água aqui que a boca tá seca, gente. Né? Ele traz nesse livro, de modo muito didático, assertivo, né? Que nós saímos, tá? Da era da matéria. Ah, mas a gente não está materializado, o mundo não é material. Né? Essa era da matéria, ela foi regida pela ignorância, total ignorância. Ah, mas a gente não tem ignorância no mundo? Nós estamos num planeta de provas e expiações, natural que ainda tem. Né? Mas nós já estamos num processo diferente. Nesse período da era da matéria ali, né, regido por ignorância, total opressão, instintos de animalidade, foi um período muito difícil, mas que através dessa pesquisa histórica a gente vai entender que a gente recebeu ali, né, um processo evolutivo muito grande. Nós tivemos a era do iluminismo, que nos trouxe grandes pensadores, que revelaram grandes coisas. Podemos incluir aí o Kardec, né? Revelando a imortalidade da alma, revelando o processo da mediunidade e outras coisas mais. Então, tivemos pensadores na área da biologia, da filosofia, da química, de várias ciências, né? E aí estamos adentrando, estamos nesse processo da era do espírito. Qual a diferença básica disso, né? A era da matéria, onde fomos aí sobressaltados pelo conhecimento, pelas revelações, era o momento da gente aprofundar e entender, né? Iluminismo, iluminar as nossas mentes, revelar o que não tinha sido revelado. E hoje? Hoje é o fazer, né? Então é o convite ao fazer, ao agir, né? E aí a gente vai pensar, né? Eu já estou caminhando para o final, para a gente ter tempo de conversar, mas enfim, a gente vai caminhar aí para esse convite que é feito lá desde, né, 2000 anos atrás, quando o Mestre nos visitou aqui na Terra, nos remetendo aí, né, nesse estudo de hoje, a parábola do festim de bodas, na qual ele nos convida, de braços abertos, a trabalhar na sua seara. Né? É disso que a gente está falando. Né? Essa falácia toda de hoje, né? No final, ela cai para isso. É desse convite que não esqueceu da gente. Está aí, à nossa disposição. Né? Quantas e quantas vezes a gente recusou a participar dessa festa, né? Mas o convite continua aí aberto. Né? Então, para encerrar essas reflexões, eu trago um pedacinho aqui desse livro, Estudando a Mediunidade, pelo espírito Matheus Peralta, no qual ele fala que, se é impossível por agora a cristianização coletiva da humanidade, do nosso pequenino orbe, Jesus continua ao nosso coração, em silêncio, falando desde o suave episódio da manjedoura, quando acendeu nas palhas do estábulo de Belém a luz da humana redenção. Porém, cada um de nós terá de construir a própria edificação. Portanto, irmãos, modifiquemos os hábitos, aprimoremos os sentimentos,
melhoremos o vocabulário, purifiquemos os olhos, exerçamos a fraternidade, amemos e sirvamos, estudemos e aprendamos incessantemente. Temos que deixar os milenários hábitos que nos cristalizaram os corações. Como abandonamos a roupa velha ou o calçado imprestável que não mais satisfazem os imperativos da decência e da higiene. Então, é com essas palavras, né, aqui eu compartilho as referências, né, que a gente usou: André Luiz, Emmanuel, Joana, Mateus, Martins Peralta, Marlene, Kardec, um pouquinho da AME Brasil, né, que nos faz tantas reflexões. E agradeço, né, a participação de todos, a paciência em escutar. E é isso, eu acho interessante a gente abrir para um diálogo, para a gente poder elaborar um pouquinho o que foi dito hoje. E passo, né, a palavra aí para a coordenadora da reunião, a Rita, a Lívia. A decisão que ele vai tomar, ele vai exigir esforço e renúncia. É só ver a vida do Chico, é só ver a vida do Divaldo, a biografia. Nós estamos dispostos a isso? É a pergunta, foi o que o Chico falou, né? É a pergunta, que Emmanuel fez uma pergunta seríssima. Aí Chico diz, eu não sei se eu tenho condição. E Emmanuel responde, você estará amparado. Mas a gente sabe que uma mediunidade com Jesus vai requerer de nós muita renúncia. E além da renúncia, aquelas 3 palavras que Emmanuel disse, né? Que ele repetiu a mesma palavra. Disciplina, disciplina. Principalmente combatendo o orgulho, a vaidade. E nós, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Isso. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Ou com alguma dúvida? Temos 9 minutos, porque depois a gente vai passar para a prece de encerramento. Eu pedi a Lívia, mas eu acho que ela esqueceu. Eu estou pedindo... Alguém levantou a mão, mas eu vou passar já a palavra. Nós estamos pedindo que lá no chat vocês coloquem, por favor, se vocês preferem o evento para o ano que vem, online, como nós estamos fazendo, presencial ou híbrido. O que é o híbrido? É presencial, mas com uma transmissão online. Aí, se vocês puderem, quem souber, colocar lá no chat, que a gente quer fazer uma pesquisa para ver como é que vai funcionar ano que vem. Tá? Obrigada. E quem fez a pergunta, eu não tenho como eu ver aqui. Se Lívia puder dar um auxílio. Eu acho que só levantou a mão. Pedro levantou a mão. Pedro, quer fazer algum comentário? Eu só queria assim, em poucas palavras, se alguém pudesse responder, ou a Patrícia ou a Dona Rita, sobre a questão da frequência dos médiuns nas reuniões mediúnicas. Já que nós, numa reunião mediúnica que nós frequentamos, é num espaço de 15 dias, e a gente vê assim uma ausência de alguns médiuns que não tem aquela frequência devida, né? Gostaria de saber se isso implica em alguma coisa, né? Eu vou passar a palavra para a Rita, por conta dela ser coordenadora de uma reunião aí. Volto ao que o Emmanuel disse. Disciplina, disciplina, disciplina. Nós, quando estamos numa reunião mediúnica, é como se nós estivéssemos matriculados. Nós assumimos um compromisso com a espiritualidade superior. É a mesma coisa que eu estivesse num centro cirúrgico, que ali é um grande hospital também, e o médico não fosse. Ele vai hoje, não vai amanhã, não vai depois. Eu posso contar com esse trabalhador? Eu posso contar com um trabalhador que não se faz presente, que não tem compromisso com o horário, que não tem compromisso com a presença no trabalho, que não é responsável? Nós contaríamos com um trabalhador assim? Não contaríamos. Então,
nós prejudicamos de certa forma a espiritualidade. Claro que ela tem meios de contornar. Mas se eu me candidato a ser um trabalhador do Cristo, eu tenho que ter disciplina, disciplina, disciplina. Se eu não tenho condição de manter esse compromisso, é melhor até que eu não vá, que eu me afaste do trabalho. Porque o Mileco, não sei se vocês conhecem o Mileco, ele era da Rádio Rio de Janeiro, ele tinha um programa, e ele dizia sempre uma frase muito importante no programa dele: brincar com mediunidade é brincar com fogo. Então, o ideal é que eu tenha um compromisso. Eu vou faltar? Nós vamos faltar? Claro que vamos. Acontece imprevisto, ficamos doentes, temos trabalhos profissionais, mas eu vou me ausentar com uma justificativa. Agora, porque está calor, porque eu estou cansado, porque isso, porque aquilo, não é uma justificativa plausível, né? Por isso que o Emmanuel perguntou ao Chico, porque era um trabalho de grande envergadura. Então, a Patrícia quer falar. Não, é só para abrir um parênteses, né, que às vezes a gente pensa, será que o nosso trabalho, o nosso apoio ali na reunião é tão importante? Não tem tarefa mais ou menos importante. Fazendo amarrando essa comparação que você deu do hospital, né? Então, vamos pensar ali, quem é mais importante no hospital? Vamos pensar que para um cirurgião, né, atuar ali no centro cirúrgico, esse centro cirúrgico ele tem que estar bem asseado, ele tem que estar higienizado, os materiais têm que estar organizados, né? Então, não tem médium dispensável, menos importante, né? Mas eu não dou comunicação, mas nós fazemos parte ali de uma corrente que traz, né, que pode trazer equilíbrio ou desequilíbrio, né? Mas que auxilia nesse processo ali de socorro aos irmãos necessitados, né? Então, todos são importantes. Só esse parênteses mesmo. Uma equipe mediúnica cada um no seu, como diz o povo, cada um no seu quadrado, né? Então, como que é uma equipe mediúnica coesa? É aquela que está afinizada com o trabalho. Quando falta uma pessoa, há uma baixa. A gente sente aquela baixa. Quando entra uma pessoa nova, há um certo desequilíbrio no padrão vibratório, até aquela pessoa se acostumar. Quando muda o doutrinador, também a equipe sente, para a gente ver a importância. Se o médium se sente indispensável, ele já está com um problema muito sério. Ou ele se acha melhor do que o outro, ou ele é o principal numa reunião mediúnica, ele já está com um problema seríssimo. Ele precisa avaliar. Não há numa equipe mediúnica o médium principal, ou aquele que é descartável, ou aquele que não faz falta. É uma equipe, é como a Patrícia falou. Todos na sua função. Não há função maior ou menor. Nós estamos na mesa de educação mediúnica, primeiro para aprender e nos evangelizarmos. E a segunda é colaborarmos na seara de Jesus, como o último dos seus trabalhadores. É nessa posição, todos nessa posição. Temos 3 minutos. Tem mais alguém com a mão aí? Eu não estou conseguindo ver. Só vou falar aqui rapidinho que fica o convite também para participar dos estudos da obra de André Luiz, estudo da mediunidade que tem presencial na casa agora, o André Luiz é online, e a gente sempre trata desses assuntos, né? O ESG também, na terça-feira. Alguém levantar com a mão levantada aí. Tem 2, olha, vocês têm 1 minuto cada um. Cada um minutinho e mais a prece. É rapidinho, só lembrando que no livro Memórias de um Suicida, a dona Ivone narra que a equipe espiritual, quando leva um suicida a uma casa espírita, ela planeja já com os médiuns que irão participar. Então, a gente não tem essa lembrança. Então, se a gente falta, por exemplo, um dia, a gente está prejudicando um trabalho que a gente se comprometeu a estar presente, né? A gente não sabe que se comprometeu. Então, que a gente pense nisso. Eu nunca mais tive coragem de faltar depois que eu tive isso. Mesmo precisando, eu sempre procurei me organizar para não precisar faltar. Era só isso.
É Francisco. O que eu ia colocar, Rita, é o ponto de que a mediunidade também ela pode ser usada contra você, né? Por exemplo, um caso que aconteceu de que um próprio irmão, uma irmã, acho que era uma irmã, estava influindo pensamentos em um médium, dizendo que ele não era capaz, que não era bom, né? A gente sabe disso. Então, assim, a mediunidade também, ela também precisa ser avaliada, né? O que você está recebendo de informação, né? Se é sua, se não é, você tem que começar a perceber esses pensamentos. Lívia usa um termo para isso que eu esqueci, mas é realmente tentar identificar isso, né? É isso. Então, pedi para a Lívia fazer a prece, já fazendo o convite para amanhã. Vamos ver É. se no evento do ano que vem a gente faz um evento voltado só para mediunidade mesmo. Ih, já está acabando. Vamos, Lívia? Ó, amanhã nós temos então, tá? O tema é trabalho, estudo, esforço no bem, às 18 horas com a nossa irmã Priscila. Então vamos fazer nossa oração, agradecendo imensamente ao nosso Mestre Jesus por mais esse encontro que estamos aqui, mantendo o nosso pensamento conectado. E agradecemos a todos pelo estudo. Que assim seja.